Tipo assim, nós estamos pedindo algo, mas, enfim, nós estamos preocupados com a nossa existência. A gente está falando, Jesus, nós estamos indo contigo. Mas, na real, toda a nossa oração, falo até da oração, que acredito que nós concordamos no início, de cerca da vontade de Deus sobre nós, de nós andarmos sobre o conselho dele. O conselho dele muitas vezes entra em xeque quando a, a vida que nós estamos, entre aspas, abandonando, ela entra em conflito. A gente olha para a realidade e fala assim, caraca, velho, a gente vai ser perseguido. Tem uma realidade ali fora que não está cooperando com aquilo que eu pensei e que eu estou desenvolvendo. O mundo que eu estou criando está desabando. Aí a gente vira para Deus e Deus, me ajuda, o que está acontecendo? Tipo assim. Só que é o caminho. O caminho que ele nos propôs está funilando. E não dá para eu permanecer com as bagagens que eu estou carregando, com aquilo que eu quero levar, com aquilo que é muleta, com aquilo que não é ele. Então, a gente entra nesse conflito e paira a dúvida. E a gente ora a partir da dúvida. E a dúvida fala de reserva que eu tenho no meu coração quanto à minha confiança nele, quanto a quem ele é. Homem de ânimo duplo em seus caminhos. Estamos evitando conhecer ele na sua pessoa, na realidade. No afligir da própria vida, a gente está fugindo daquilo que ele propôs. Está dando para compreender? E Sim. tratando ainda disso, Tiago vem e traz. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece, e a formosura do seu aspecto assim também se murchará, o rico em seus caminhos. Então, voltando um pouco, né, acerca dessa questão do sofrimento, nos dias, eu tenho meditado e pensado que todo aquele que sofre, ele sofre dentro da realidade de estar distante da vontade de Deus. A humanidade perece, o maior sofrimento da humanidade não está condicionado à fome, a pestes, a doenças, mas o grande sofrimento do ser humano ele está arraigado à sua distância de Deus, ao desconhecimento da vontade de Deus. Então a gente tem os que são extremamente abastados e eles estão vivendo debaixo de um sofrimento. E temos aqueles que sofrem com ausências e esses também estão sofrendo, não pela ausência e não sei se dá para compreender, mas esses dois extremos que nós conhecemos da abundância e da ausência, eles não são as raízes do sofrimento. Porque tendo muito, eu posso sofrer por não conhecer a Deus e por não viver debaixo da vontade de Deus. Aquilo que aparentemente, diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente diz ser bom, pode ser somente destruição ao final da jornada do homem, da jornada transitória. Então, Tiago, ele vem aqui fazendo referência acerca do rico e do pobre, no que ele deveria se gloriar e de onde ele devia manter sua constância, porque dentro do contexto da igreja, as pessoas começaram a entender, pô, tem um leão perseguindo a gente, né? Então eu vou colar com aquilo que me beneficia. Então, aquele que tinha condição, ele estava aproximando daqueles que poderiam ajudá-lo a mantê-lo a sua própria vida. Então, estava havendo acepção de pessoa, estava havendo segregação no meio do corpo de Cristo.
E isso não é o que é nos proposto quanto corpo de Cristo, na mutualidade, na troca de dons, no serviço, no muito amar. Então, passando para o versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago, ele é muito profundo dentro daquilo que ele está propondo como instrução da igreja da época, e é interessante pensar que toda a fundamentação do que Tiago está escrevendo, ela está baseada nos ensinamentos de Jesus. Ele não está falando nada fora do que já estava escrito, do pavimento que Jesus nos trouxe acerca daquilo que permeia a vida de todo aquele que adentra o caminho. Falo das bem-aventuranças ali, os ensinamentos do capítulo 6, 7, 8, 9, que vão decorrendo ali até o capítulo 11. Então, Tiago, ele está tratando sumariamente, já no capítulo 1, todo o embargo que ele faz está dentro daquilo que Jesus ensinou. Então, de forma capciosa, já tinha dentro da igreja a ideia de que tudo aquilo que estava sobrevindo sobre eles, e tipo assim, estamos passando por dificuldade. E essa dificuldade está me conduzindo para um lugar que eu estou colocando em risco a minha própria vida. E qual que é a tentação quando a gente vê a nossa própria vida em risco, dentro do contexto que eles estavam vivendo, de perseguição? De se proteger, de se esconder, de entrar dentro da realidade de Mas isso egoísmo, não é o né, que velho? se faz hoje? Oi? Mas isso não é o que Ah, se faz hoje, involuntariamente ou até voluntariamente? não na igreja. Na Não, igreja ninguém digo faz até. isso. Não, na E tipo verdade, assim, até eu e você. claro, velho, tipo É assim, porque a a gente palavra, a palavra capcioso significa aquele que engana, aquele que é argiloso, aquele que é enganoso, né? Em Minas a gente usa a expressão aquele cara é manhoso, né? Manhoso nesse sentido de enganar, né? sim. Aí eles estavam dentro desse contexto, Fraga, de colocar aqui dentro da realidade do fator de Deus estar provando a fé dele, que Deus não tenta, né? Na manifestação do mal que há dentro do homem, eles estavam direcionando essa realidade a algo que o próprio Deus estava proporcionando a manifestar neles. E não é a forma como Deus opera. Deus nos prova para que nós sejamos aprovados. Junto da prova, a gente pode ser tentado pelo maligno. Só que junto da tentação, Deus envia o escape. Agora, Deus nunca vai nos tentar para que nós caiamos ou enfraquecemos diante da tentação. Não é a ação do próprio Deus, pois o próprio Deus ele nos prova para que haja uma aprovação. Aí no versículo 16, Mais 3 minutos, viu? mais 3, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa. Não, então vamos parar por aqui e fica para uma próxima, para uma outra oportunidade. A gente pode, dentro desses 3 minutos, fazer alguma consideração. O que acha?
Assim, o que eu extraio de mais profundo nessa primeira parte que a gente leu é algo que eu tenho considerado profundamente, a questão do fator sabedoria, de como, diante das circunstâncias da vida, a gente se esforça em aproximar de Deus para que a circunstância seja mudada, e não que a gente desenvolva habilidade para a vida prática, tá? Entendendo Jesus como esse caminho, tá? Com as circunstâncias de espinhos, de abrolhos, de caminhos estreitos, a gente sempre olhar com a ideia triunfalista, né? Escapista, de que o plano de Deus não vai ferir os meus egos, ele não vai tratar com o meu caráter, né, velho? Ao ponto de expor a situação do meu coração para que eu seja conduzido à vida, para que eu me torne semelhante a Jesus. Quantas das vezes a caminhada ela nos produz esquecimento disso? A gente vai caminhando e a gente vai sendo abraçado por um desejo constante de alívio. E o nosso alívio sempre nos remete a conforto, a estar bem, e dentro de um conceito do tempo. Não essa questão dentro do que o processo nos chama, de nos tornarmos perfeitos sem em nada ser deficiente. Boa. Eu acho que a gente podia estudar esse livro de Tiago essa semana, encarar os cinco capítulos, né, do livro e olhar o livro nessa perspectiva. Primeiro, que Tiago não escreveu para uma igreja só. Ele escreveu para os crentes que haviam sido dispersos por causa da perseguição. Então, eram crentes em Jesus, discípulos de Jesus, que estavam acostumados a esse tipo de sofrimento, porque foram dispersos. E eram judeus. O texto de Tiago são as 12 tribos que andam dispersas. Então, em vários lugares, então ele está falando de várias localidades da igreja, não é? E você olhar o texto na perspectiva não daquilo que você fala, mas daquilo que você faz. O livro é todo sobre fazer, fazer, fazer. Praticar, praticar, praticar. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Assim falai e assim procedei, no capítulo 2. No capítulo 3, ele fala de tropeçar na língua. E isso tem a ver com a sua prática. Fala da sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria é de bons frutos, novamente, prática. Ele fala... Mostre a sua fé, né, e que eu te mostre as minhas fé exatamente, basicamente é isso, não é? Que, na verdade, não existe fé sem obras. E se você tem obras, com certeza você tem a fé, porque ele não está falando de coisas contraditórias, ele está falando de uma coisa só, não é? É que aquilo que nós achamos que é fé, se ela não tem obras, se ela não tem frutos, ela não é fé. O próprio João Batista, o próprio Jesus, quando fala do reino, ele fala sobre isso. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, né? No capítulo 5, ele vai abordar a questão da injustiça daqueles trabalhadores que ceifam as nossas lavouras e não recebem o justo salário. E fala do jornaleiro. O jornaleiro é um termo no Novo Testamento para aquele que é assalariado. E ele vai mostrar do capítulo 1 ao último capítulo, a questão que nós temos conversado, que é a questão do sofrimento. A questão do sofrimento por amor a Jesus, ela é desconhecida no Brasil. No Brasil não se prega sofrimento por amor a Cristo. No Brasil não tem essa ideia. Não só no Brasil, como aqui nos Estados Unidos. A teologia evangélica riscou o sofrimento
da nossa discussão, do nosso radar, riscou de forma completa. E nós não estamos falando de aflições da vida, que são aflições normais, que tanto o ímpio quanto aquele que não é ímpio, o justo, tem. Mas daquelas aflições por amor a Cristo. Ele fala abertamente sobre isso. Então, a gente olhar o texto de Tiago nessa perspectiva. E apenas uma ponderação é que a sabedoria que vem do alto é o próprio Jesus. Ele não está falando de uma coisa. A fé não é uma coisa. A fé não é um sentimento. A fé não é alguma coisa que nós recebemos à parte. A fé é o próprio Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito de fé. Quando a Bíblia fala sem fé é impossível agradar a Deus, está falando sem o Espírito Santo. Porque o Espírito de Cristo é o Espírito de fé. O Espírito de Cristo é o Espírito de fé. O Espírito Santo é o Espírito de fé. Porque quando a gente fala de sabedoria, de fé, a gente está falando como se fosse alguma coisa à parte, algum presente, algum pacote que ele dá. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio de fé. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio de sabedoria. Em Isaías capítulo 11 fala que o Espírito de Deus é o Espírito de sabedoria, o Espírito do conhecimento do Senhor. Então, o Espírito do conhecimento, o Espírito de sabedoria é o próprio Espírito de Deus. Amém?